Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. E aqui estamos mais uma vez para falar de esporte, para falar de futebol, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da Série C, né, que já teve o seu jogo, o primeiro jogo da final sendo disputada. Vamos falar também de futsal. Os nossos convidados de hoje são Valdinei Lacerda e Rafael Alves, do NAC Futsal, que vão falar sobre a campanha do vice-campeonato do interior mineiro. Eles vão falar como que foi a campanha, enfim, as dificuldades que estão sendo enfrentadas e as perspectivas, porque a final do interior já foi, mas tem a fase estadual ainda por vir. Isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade. Como você já está acostumado, vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando com o Luiz Martins. Olá, Martins. Boa noite a você, Silvério, o companheiro Zacarias Fernandes, Valdinei e ao Rafael. E parabéns a você, né? Opa, obrigado. Porque o Túlio chegou. Chegou o Túlio, e o Túlio é a alegria da casa, é a alegria dos amigos, é a alegria dos avós. E o Túlio está aí, ganhou lá, pé quente, o Túlio nasceu, o Botafogo virou. Todos sabendo. Mas, ô Silvério, parabéns a você, a Carol, obrigado, tá? muito obrigado. E é assim que a gente começa. Tá certo, né? O Túlio nasceu na quarta-feira e na quarta-feira o Botafogo venceu a Chapecoense por 2-1 com gol do Vinícius Tanque. Aí eu falei, esse garoto é pé quente, né? Porque poucos garotos podem falar que nasceu no dia que Vinícius Tanque fez gol. Mas aí já no sábado veio o Vasco da Gama 1-0, mas enfim. O Túlio tá bem, graças a Deus. Zacarias Fernandes, olá você, boa noite. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, o nosso agradecimento sempre por nos assistir. Valdinei e Rafael, sejam muito bem-vindos mais uma vez no meio de nós. E o meu abraço de abertura, Silvério, vai também para o pequeno Túlio, né, que está aí. É mais um a somar na torcida do Botafogo. E parabéns para você, para a Carol, para seu pai, para sua mãe, para a mãe da Carol, para o pai da Carol, para todo mundo que certamente está no convívio da família do Túlio e que deve estar sendo muito paparicado, porque é sempre bom, né? Uma criança que chega é sempre bom na família da gente. E o outro abraço é para o pessoal do futsal, né? Parabéns para vocês pela a brilhante campanha, pela posição que conseguiram, porque a gente sabia que não ia ser fácil, mas vocês superaram muitas adversidades e chegaram à grande final. Tá certo, né? E como já foi dito aqui, estão participando conosco mais uma vez do programa, já são de casa, né? Então, sem tantas formalidades, Rafael Alves, Valdinei Lacerda, eles que são representantes do NAC Futsal, como eu disse também no início do programa, vieram, né? Já trouxeram a taça. Vou até pedir a gentileza aqui do Emanuel Gomes focar a taça, a linda taça de vice-campeão do interior mineiro, né? O Nacional que fez uma belíssima campanha, estreou com vitória sobre o Tupi, venceu também o Itabira, e aí no confronto direto, né, que valia o título contra o Praia Clube, acabou sendo derrotado, mas trouxe esse troféu aí, o vice-campeonato, e essa vaga que já estava garantida, e o Nacional chegando forte também na fase estadual da competição. Deixa eu começar a cumprimentar também os nossos convidados, começar com o Rafael. Parabéns a você, ao Valdinei, em nome seus, né, a toda a equipe do NAC Futsal. E, Rafael, eu falei, mandando mensagem pro Valdinei, trocando, né, o WhatsApp ontem, logo após a partida, eu cheguei e falei, olha, parabéns, vocês são heróis, porque a gente sabe da dificuldade, até a viagem de 16 horas aproximadamente para ir, 16 para voltar, foi uma dificuldade a mais, mas vocês honraram o nome do Nacional Futsal, né, o nome de toda a cidade de Muriaé. Parabéns, seja bem-vindo mais uma vez ao Esporte Atividade. Prazer nosso, Silvério, a gente está aqui falando um pouco do nosso futsal mais uma vez. Boa noite, Zacarias. É um prazer, a gente vai poder falar um pouquinho mais aí da nossa campanha, das nossas dificuldades, mas hoje com certeza é uma alegria a gente poder estar aqui com o segundo lugar do interior de Minas. Tá certo, Valdinei Lacerda, muito prazer tê-lo aqui novamente conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar de futsal, né? Falar bastante dessa campanha aí do NAC. Para nós é um prazer estar aqui, Silvério, você sabe disso. Esperávamos estar aqui para trazer, né, o título aqui para comemorar, mas a gente tem que saber que o esporte não é mágico, né? O esporte ele tem os seus degraus, né? E nós subimos um patamar, lutamos contra a falta de estrutura, falta de apoio, entre aspas, porque a gente viajou, né? Então, se a gente viajou, alguém nos apoiou, e eu quero, depois que você me dê a oportunidade de agradecer a essas pessoas, dar o mérito a quem de direito, e o mérito dessa conquista, desse vice-campeonato, ele vai todo para os atletas
que lutaram incansavelmente, foram cirúrgicos nos detalhes da preparação, da viagem, e lutaram com todas as forças. Não foi nada fácil, né? Mas nós conseguimos trazer essa conquista inédita para a nossa cidade, para o nosso futsal, e esperamos que através dessa conquista, né, do vice-campeonato, muitas coisas possam acontecer. Tá certo, com certeza Valdinei e Rafael estarão conosco, né, até o final do nosso programa de hoje, e já quero deixar abertas, né, as ligações para você participar conosco do nosso sorteio ao final do programa de hoje. O telefone é o 3729-7048, pode ligar, o Binha já está prontinho para atender a sua ligação, 3729-7048, ou se você quiser participar pelo WhatsApp, é o DDD 32, telefone 98859-6261. 32 do DDD, 988596261, para você participar pelo WhatsApp, então, ou se você quiser ligar, o telefone já está na tela também, 3729-7048, e como já é tradicional, né, temos o nosso sorteio ao final do nosso programa, os nossos já tradicionais parceiros, um par de ingressos para o Cine Veredas, temos também um almoço Marmitex e ainda uma batata recheada da Cozinha do Nery, e temos ainda um rodízio de comida de boteco e uma picanha na pedra, um oferecimento do restaurante Sesc Serra do Sol. Portanto, 3729-7048 para você ligar, ou 988596261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp, manda o seu recado, a sua pergunta, o seu comentário, né, para o nosso programa, para os nossos convidados e para os nossos comentaristas. Ajude-nos a fazer o programa Esporte e Atividade de hoje, que vai começar falando de futebol, falando de Série A do Campeonato Brasileiro, começando com o Luiz Martins. No sábado, Botafogo e Vasco da Gama se enfrentaram no Maracanã, e o Vasco da Gama conseguiu uma importante vitória, teve polêmica no jogo, mas foi uma vitória importante por 1-0, que faz o Vasco pensar além, sair um pouco daquela disputa contra o rebaixamento e agora já mirar, quem sabe, uma vaga na Libertadores do ano que vem. Ô Silveiro, na nossa programação das 5 horas eu falei nos meus comentários, eu não gostei do jogo. Eu tenho visto o clássico do Flamengo com o Fluminense também não foi bom. Os clássicos não têm sido tão empolgantes, ou as partidas não conseguem ser empolgantes. Tivemos épocas em que os clássicos era badalado antes e depois, pelo que tinha sido os clássicos. Não foi tão assim. E de um Vasco um pouco melhor. Venceu o Vasco, teve a polêmica do... Foi o Madison? A bola bateu no braço do Madison, um monte de braço, quer dizer, um dá, outro não dá, né? E o Botafogo ficou naquilo, mas eu acho que o pior de tudo, que não deveria, aí fui contra, é a reclamação do jogador do Botafogo com o garoto, é Paulo Vitor, né? Isso, garoto Paulo do Vasco. Vitor. Olha, aquilo ali é o seguinte, veja bem, o Paulo está começando a carreira dele no profissional, está sendo lançado ao profissional, mas ele mostrou que ele tem personalidade. Ele fez uma jogada de efeito, que deu uma lambreta, e buscou o gol. É isso que está faltando no futebol brasileiro, a ousadia. Você não vê ninguém fazer isso mais. Você chamava o cara, caneta, e ia lá igual. Então, quer dizer, os jogadores do Botafogo se preocuparam muito mais em querer intimidar o garoto, que propriamente esquecer de que eles estavam perdendo o jogo e o resultado não era favorável. Acho que o Botafogo bobeou, porque poderia ter jogado um futebol melhor, porque o Botafogo vem apresentando partidas até muito bem, entanto a colocação dele é boa na tabela, mas não conseguiu vencer o clássico. Tá certo, né? O Vasco da Gama, com a vitória, chegou à 8ª colocação, né? Como a gente disse, a zona de rebaixamento está muito próxima, né? Até do G7, que pode virar G9, né? Se o Flamengo ganhar, por exemplo, a Sul-Americana, ou se o Grêmio vencer também a Libertadores, se ambas situações acontecerem, pode virar G9. Então tá todo mundo muito perto, um dia tá muito próximo do inferno, outro dia tá próximo do céu, então é assim o Campeonato Brasileiro. Um descuido é um perigo, né? Exatamente, se você encaixar uma boa sequência também, né? Já se você tem um resultado. O Luiz Martins citou bem, queria a opinião aí do Valdinei e do Rafael, né? O Paulo Vitor, o garoto do Vasco, entrou, o Vasco já ganhava por 1-0, ele deu aquela lambretinha, né, pra cima. Né? Depois tentou cavar uma falta, mas o que me incomodou bastante, o Martins, foi no ponto. Os jogadores do Botafogo, vocês talvez não tiveram a oportunidade de ver o jogo, o Botafogo estava no contra-ataque, né, porque o juiz não marcou a falta, que pra mim também não houve, e aí tinham 3 jogadores do Botafogo no ataque e 4 reclamando com o Paulo Vitor.
E tem uma ética no futebol, né, de jogador não menosprezar o adversário, mas ali, eu não sei a opinião de vocês, me pareceu menosprezo, mesmo que tenha sido um pouquinho o garoto tentando se mostrar um pouco, mas eu acho que foi muita falha dos jogadores do Botafogo e nenhuma falha do garoto que tentou uma jogada diferente, Valdinei. Olha, eu particularmente achei uma situação ridícula dos jogadores do Botafogo. Minha opinião, eu vi o lance, assisti, e até não entendi o porquê que aquilo aconteceu, que eu estava ansioso para que o Botafogo fizesse o gol de empate, porque afinal de contas, em muitos jogos no final o Botafogo conseguiu reverter alguns resultados, e eu esperava que os jogadores estivessem com essa mentalidade, e quando eu vi os jogadores preocupados mais em querer intimidar o garoto, que fez uma jogada limpa, não desrespeitou ninguém com aquela jogada, ele tentou sim ser objetivo, então para mim a equipe do Botafogo, os jogadores que estão envolvidos estão equivocados. E eu acho que o jogo já estava meio quente pelo lado do Botafogo por causa das reclamações de arbitragem, né? O grande problema que nós também tocamos ideia é o seguinte, é que houve faltas para cartão, né? E não foi aplicado. Há faltas grotescas, faltas de se pegar o cara de volta pro jogo. Um ato que se omitiu em dar cartões no momento de punir, que aquilo qualquer um que não apita futebol sabe que deveria ter sido, porque foram maldosos, tanto de um lado como do outro. Aí depois, qualquer coisa que acontecer, eles tomaram conta do jogo. Muita reclamação, porque vê, na realidade, o juiz intimidado para marcar, né? Deixando a coisa correr um pouco mais à vontade. Outra coisa que precisa mudar na arbitragem brasileira, Claudinei, é as bolas lançadas na área. Tudo é falta na defesa e tudo é falta no goleiro. O famoso perigo de gol. Ele é goleiro, ele sabe. O grande problema, eu não sou juiz, mas o Rafael, que é atleta, sabe, você que conhece, o Zacarias conhece. O goleiro saiu numa bola, você disputou normalmente com ele. Pode ser falta. Né? Agora, no jogo do Vasco, 2 zagueiros do Vasco trombaram. Não deixou o lance seguir, a bola vinha certinho o jogador do Botafogo. O que aconteceu, eu não sei. Mas eles param a jogada. E fora, hoje, a falta de calibre no pé para pôr essa bola na cabeça do atacante. Ou nas bolas paradas em quem estiver na área. A não ser um lance igual aquele foi falha de defesa do Fluminense, e o Real aproveitou. Tá certo. E, Rafael, no futsal a gente tem vamos dizer assim, né, uma permissividade maior do que no futebol. No futebol, se o cara deu uma lambreta, deu uma carretilha, já vai todo mundo lá intimidar, como aconteceu. No futsal é um recurso, até pelo espaço menor, né? É um recurso que é muito usado. A gente vai lembrar aí do Falcão, né? Que fez isso e faz isso com muita maestria. Mas tem uma certa liberdade e não é tão visto como menosprezo como no futebol de campo, né? Com certeza, Silvio. Eu acho que no futebol tem muito essa mania de querer intimidar, principalmente os garotos mais novos. No futsal a gente já pouco vê isso, que é questão de jogador intimidando jogadores mais novos, como acontece muito no futebol. Acho uma bobeira tremenda, mesmo o lance foi um lance que não tinha o porquê deles agirem daquele jeito. Mas já é costume do jogador brasileiro fazer isso. Então, vamos ver nas próximas agora o que acontece. Né? Tá certo. Ô Silvério, rapidinho. Não é do Rafael, mas é do Zacarias aqui. Conheci, não sei se o Claudinei conhecia. O que o Jacizinho fazia jogando futebol profissional, pegou o Zé Maria, que veio de uma Copa do Mundo, passou do jeito que quis, 2-0 em cima do Corinthians com a Ponte Preta. E o Curisco, que eu ainda peguei um tempo do Curisco, ainda parei de jogar futebol, hoje eles não deixavam ele jogar bola. Eles tiraram, ele falaram, você está aqui para humilhar os outros. Os caras faziam, os caras driblavam no canto, a bola no escanteio ali, eles driblavam você, pé da bandeirinha do corte. Você não punha o pé na bola. Estava elástico direto. O mais legal, até para acabar esse assunto de Vasco e Botafogo, o mais legal é que o Bruno Silva na entrevista ele falou, quando 0x0 ele não fez. Ele entrou depois, quando estava 1x0, era impossível ele fazer, né? Mas isso para trás, né? O Vasco da Gama então chegou à 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O Botafogo se manteve em 6º com 43 pontos ganhos ainda na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Falando do Zacarias Fernandes do jogo do Fluminense, que no domingo também no Maracanã recebeu o Avaí, venceu por 1-0 o gol do artilheiro do campeonato, Henrique Dourado, que chegou a 15 gols na competição. É verdade, o Fluminense venceu, fez 3 pontos importantes na tabela de classificação, porque estava necessitado dessa pontuação, e por outro lado, venceu com um gol do artilheiro.
Um gol que ele usou toda a sua perícia, né, e uma boa dose de sorte também, para fazer aquela bola ganhar o caminho do gol. Porque em outras circunstâncias, normalmente bate-se de chapa nela e joga lá na arquibancada. E o Henrique Dourado foi muito feliz na finalização, porque era o único meio que ele tinha para botar aquela bola dentro do gol, era tocar nela com o cuidado que ele tocou e principalmente da forma que ele tocou. E por isso ele foi feliz, fez o gol e deu 3 pontos para o Fluminense. E uma vitória muito importante, porque o Fluminense entrou no jogo muito pressionado, né? Porque ele estava na zona de rebaixamento quando iniciou a partida, e essa vitória por 1-0 o levou até a 12ª colocação com 35 pontos, e o Fluminense que faz um jogo de confronto direto na quarta-feira contra o São Paulo, o jogo que acontece novamente no estádio do Maracanã. Falando sobre o Flamengo, que foi a Chapecó e venceu a Chapecoense por 1-0, Martins. O gol foi do Diego, já na reta final da partida, mas um lance que chamou a atenção também foi a cobrança de pênalti do Everton Ribeiro. O que quis fazer o Everton Ribeiro, Martins? Olha, segundo os caras que são pobres no futebol, né? Dizem que o cara chegou no meio do caminho. Ele mudou, ele não faz o gol. O que aconteceu com o Everton, você tinha cobrado alguns pênaltis pelo Flamengo já, é que o que dá a entender, quando chegou na metade da viagem, ele trocou o canto. Ele trocou. Ele bateu de uma... Dá a impressão de displicência. Isso que é o pior, que pareceu que ele estava batendo de qualquer jeito. Né? Dá a impressão que ele quis, vou devolver a bola para eles. Porque o Jandrei só deitou e não teve tantas dificuldades. Eu sou sincero, eu acho que faltou ele. Aí eu penso que ele imaginou algo de uma maneira e executou de outra. E você se deixar no meio do caminho, você espera. Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, não era bom cobrador de pênalti por isso. Ele falou, bem, quando eu mudava, aí perdia, e perde mesmo. Se você não tiver convicção de vai bater naquele canto, pode até o goleiro defender, mas você bateu. Até difícil. E ele mudou. E não mudar, ele bateu com uma distância tremenda. O André não precisou nem fazer tanto esforço. De um jogo que o Flamengo poderia ter ganhado até demais. Porque o Berril sobrou para ele e o goleiro, ele isolou. E ninguém sabe o que faz com o Berril no Flamengo. Se xinga, se chora ou se aplaude, né? Porque ele deu o passe pro gol. O Berril, ele é muito altos e baixos, né? Ele é imprevisível, né? Sim. Desde aquele drible até a jogada de ontem. Porque ele recebeu algumas bolas no momento que ele estava no jogo, se vocês viram o jogo, e não executou nada. 2 cruzamentos, ele joga no Guerreiro, tinha existido o gol, que era o Guerreiro e o goleiro. O Guerreiro finaliza muito bem. Ele não conseguiu. Depois, não conseguiu naquela finalização, mas fez o essencial. O passe preciso para o gol do chute cruzado do Diego foi dele. Tá certo, né? E o Berril, quando você, ao analisar o Berril no jogo, você tem grande chance de queimar a língua. Porque você pode começar criticando. Tira. E aí ele faz uma jogada, você citou bem, né? A jogada contra o Botafogo na Copa do Brasil, onde ele praticamente humilhou o Vitor Luiz, né? E passou e deu passe pro Diego. Ontem deu uma linda assistência e faz jogadas também muito ruins, né? Então o Berril tropeça na bola. Falta uma regularidade pro colombiano, mas que ontem foi importante, deu o passe pro Diego e o Flamengo, com a vitória, chegou à 7ª colocação, encostou no Botafogo com 43 pontos ganhos. O Flamengo que daqui a pouco vai começar a poupar, né, Martins? Vai ser inevitável para a Sul-Americana, porque o Rueda já está deixando claro que o brasileiro tem sido um laboratório para as competições de mata-mata. Foi assim na Copa do Brasil e ele está também vislumbrando isso para a Sul-Americana. Eu penso, né? A gente está vendo o trabalho do Rueda, mas eu penso que o Flamengo agora não tem muito que poupar. Acho que o Flamengo tem que pôr um time para jogar tanto uma quanto outra. Porque ritmo, você vê o Flamengo tem uma dificuldade enorme, Silvério. Está com uma dificuldade enorme do meio para frente. O Flamengo, o adversário vem para cima do Flamengo, o Flamengo rouba essa bola com maior facilidade. Mas passou do meio de campo para frente para construir uma jogada, chegar no gol, está difícil. Ontem umas boas arrancadas do Everton, né, quase que deu resultado, mas muito pouco para um time pelo que tem e pelo que almejava, principalmente o Flamengo. Se não modificar um pouco, melhorar um pouco, ter muito mais garra, né? Que o Flamengo está assim, mostrando em alguns momentos falta de garra. O Flamengo, dos 6 jogos fora da Sul-Americana, vai penar. E também buscar essa vaga, se tiver que buscar dentro do Campeonato Brasileiro, é uma concorrência muito grande, vai ficar muito difícil. Tá certo, o Campeonato Brasileiro, após praticamente 28 rodadas completas, lembrando que daqui a pouco tem Santos e Vitória, jogo que acontece na Vila Belmiro às 8 horas da noite. Depois de praticamente 28 rodadas, a liderança é do Corinthians, que apesar de ter caído de desempenho, de rendimento, tem uma grande vantagem com 58 pontos, 10
9 pontos, perdão, sobre o Grêmio, que tem 49, 10 sobre o Santos, essa vantagem pode cair para 7, ou se manter nas 10, ou cair para 9, Palmeiras 47, Cruzeiro 47, Botafogo 43 e Flamengo 43, fecham o G7. Na sequência, Vasco 39, Atlético 38, Atlético Mineiro, Bahia 35, Atlético Paranaense 35, o Fluminense 35, São Paulo 34, Sport 34, Vitória 32, Chapecoense 32 e na zona de rebaixamento, Ponte Preta 32, Avaí 30, Coritiba 28 e a lanterna para o Atlético Goianiense com apenas 26 pontos ganhos. Zacarias Fernandes, o que chama atenção é a disputa contra o rebaixamento, né? Porque tá pegando fogo, como a gente disse, o vai e vem tá grande por lá. Para você ter uma ideia, hoje o Bahia, 10º colocado, tem apenas 3 pontos de distância para o 17º, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta, Zaca. No programa Atividade Esporte, hoje lá na Rádio Atividade, eu mais o Luiz Martins destacávamos exatamente isso. O Vitória da Bahia, que está salvo engano, a 1 ponto do rebaixamento, não tem o mesmo ponto do 17º, o Vitória da Bahia, se conseguir vencer o Santos, ele vai subir 7 posições. É o elevador, né? Porque está tão próximo que ele ganhando 3 pontos, ele sobe 7 posições. E subindo 7 posições, o Vitória vai ficar numa situação lá em cima que nem ele mesmo esperava que pudesse ficar. Agora, a questão toda nesse caminho aí é vencer o Santos, jogando em São Paulo. E o Vitória, que é um time meio esquizofrênico, né? É o time que tem a pior campanha dentro de casa e tem a segunda melhor campanha fora. 90%, aproximadamente disso, dos pontos que o Vitória conquistou no campeonato foram fora de casa, o que vai contra, né? Geralmente o time é forte em casa e vai um ponto ou outro fora. Mas vamos ver, hoje uma grande partida com certeza para Santos e Vitória, jogo que encerra então a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rapidamente, né, para a gente encerrar esse bloco, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. O Luiz Martins, que teve o primeiro jogo da final acontecendo em Fortaleza. O Fortaleza perdeu para o CSA por 2-1. CSA que eliminou o Tombense nas quartas, né? O CSA que já está garantido na segunda divisão no ano que vem. E perder para o possível campeão, agora favorito campeão. Alivia um pouco a dor do Tombense, Martins? Pelo menos vai contar, né? Perdi pro campeão, né? Campeão. Mas, olha, você lembra que quando ficou os 4 de lá e os 4 de cá, eu disse, olha, eu vi o CSA atuar 4 partidas, gostei muito da maneira. Sabe por quê, o Claudinei? Valdinei. E o garoto Rafael, que estão ativos no futebol. Você olha, o que é o jogo? O que é o time? É o time que marca e sai com facilidade pro jogo, para buscar o gol. Se perde, alguém rouba essa bola novamente. E o CSA faz exatamente isso. Eu falei para você, o Tombense deu um azar tremendo, pegou a melhor equipe da chave do lado, que é o CSA. O time tinha tomado 2 gols só, era um time que dificilmente a defesa era furada, então já vai batendo mais ou menos o que eu falei. E essa vitória sobre o Fortaleza lá no Castelão, ele poderá ter tudo, mas ter tudo para se sagrar no final da Série C. O time deles é muito certinho, só se desafinar na última rodada. E tudo um trabalho do Ney da Mata. É verdade, o Ney que acabou sendo demitido naquela confusão, né, com os jogadores, teve agressão física, que é raro de se ver, né? O treinador acabou sendo agredido ou agredindo, enfim, os dois saíram ali, foram às vias de fato, ele e o Rosinei. E mais estranho ainda quando esse lance acontecer, uma situação dessa acontecer, foi de que a diretoria ficou do lado dos jogadores, né? Ou do Rosinei no caso. Os jogadores foram depois de uma coletiva, falaram que a convivência com o Ney da Mata era complicada, praticamente impossível, e aí demitiram o Ney da Mata. Chegou o Flávio Araújo, que continuou, né, na mesma atuada, conseguiu. E o Flávio nunca negou, né? Que o time é do Ney. Dava sequência ao teu Ney. Sequência do trabalho, e agora é um time que é difícil falar, né, que tá com a mão na taça, mas vai lá, ganhou fora de casa de 2-1 e tá lá encaminhado realmente. Mas o grande objetivo, né, tanto Fortaleza quanto o CSA já conseguiram, que foi realmente o acesso para a Série B, Zaca. Você falava da agressão, e todas as vezes que uma pessoa agride a outra, é porque faltou respeito de um lado ou do outro. E foi o que aconteceu lá, faltou o respeito, né, dentro do profissionalismo do futebol, e por isso aconteceu esse fato. E quando você citou que
Se o CSA for campeão da Série C, vai haver um alívio para o Tombense porque perdeu para o campeão. Você tirou um restinho de angústia que eu tinha aqui do Independente, guardado as devidas proporções na comparação, do Independente que saiu para o Belisário e foi o campeão da cidade, né? O Independente que tinha um time muito bom, com o Binho, com o Ari, com o Alemão, com a rapaziada que fazia parte, né? O Thiago Cachoeira, os meninos lá de Barão, tinha um time muito bom. Saiu para o campeão. Aí o restinho de angústia que eu ainda tinha... Tá certo, já tá eliminado. Tá certo. Só ler antes do intervalo, ler alguns recados aqui. O Flávio, né, ele tá lá no bairro Santo Antônio. Ele tá desejando boa noite a todos, dando os parabéns aqui para o pessoal do Nacional. Ele tá falando, olha, ele é flamenguista, tá, gente? Eles vão deixar claro porque eles vão entender pelo comentário dele. Os vascaínos choraram muito com o gol de mão do Jô. Agora, contra o Botafogo, eles pareciam que estavam jogando vôlei, de tanta mão na bola que colocaram. Mas aí ninguém falou nada, né? O comentário então do Flávio. O Fernando Chapocão lá no bairro da Barra tá mandando um abraço para todos aqui da bancada, tá parabenizando pela chegada do Túlio, né? Obrigado aí, Chapocão, e tá parabenizando também ao pessoal aqui do Nacional Futsal pela conquista aí, e um grande abraço também para a esposa dele, a Janaína. Essas são as palavras aí do Fernando Chapocão. Você pode continuar participando conosco, nós vamos para o primeiro intervalo e na volta vamos falar muito de futsal, do Nacional Futsal, que esteve na cidade de Uberlândia nesse final de semana e trouxe aí o vice-campeonato do Campeonato Mineiro do Interior. Daqui a pouco a gente vai voltar com muitas informações e além disso tem também o Campeonato Mineiro da segunda divisão que está chegando na sua reta final e dá vaga para o módulo 2. E tem novidades também do Nacional de Campo, já que nessa terça-feira vai iniciar as seletivas. Fique aí que a gente volta já. Tá certo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos ligados aí no canal 7 em Muriá e região e também pelo site redeatividade.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos e vocês podem continuar participando conosco pelo telefone 3729-7048 e também pelo WhatsApp 98859-6261. 3729-7048 para você ligar, 98859-6261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp, fazer como aqui a Aparecida Rodrigues do bairro Aeroporto, que está mandando um abraço para a bancada, para o Valdinei também, para o Rafael, e parabenizando aí pelo vice-campeonato, e também tá parabenizando a mim, a Carol, né, pelo nascimento do Túlio. Até mandar um abraço aí para a Carol, um beijo para a Carol, né, ela tá lá no hospital, o Túlio tá tendo que tomar um banhozinho de luz, tá lá no Hospital São Paulo e tá lá, a Carol tá assistindo, o Túlio também tá lá acompanhando. Muita força, vou sair daqui, vou pra lá, mas tá tudo bem, graças a Deus, tá, gente? Então, só pra lembrei aqui de mencionar. O Aloísio, lá do bairro Padre Tiago, tá mandando um abraço pra bancada. Ele também tá pedindo pra agradecer os amigos do pai dele, o José Nogueira, que estiveram lá no falecimento no sábado, né? Então a gente manda aí os nossos sentimentos a você, tá, Luiz? A toda a sua família, que o Espírito Santo possa consolar o coração de todos vocês. Então fica registrado aí o Aloísio lá no bairro Padre Tiago participando e agradecendo também a todos que compareceram lá no velório do seu José Nogueira. O Fernando Chapocão, a gente já leu a mensagem dele, né? Ele ligou e mandou mensagem também pelo WhatsApp, tá mandando abraço para a bancada, pro pessoal do Nacional Futsal e também pro Binha da banca. O Ayrton Silveira tá lá em Miraí, tá mandando abraço para a bancada, pro pessoal do futsal também, e também parabenizando pelo nascimento do Túlio. O Ronaldo Cabral do bairro São Cristóvão, um abraço para a bancada, pro Binha e também para mim, para Carol, pelo Túlio, né, que veio aí. Nome de craque ele tem, né? Mais ou menos. Peguei pesado agora, né, Zaca? Não, pegou não. Craque não, né? Não, foi goleador. Foi. Porque... Deu o título pro Botafogo. Mas não é por causa do Túlio, não, né? Porque não. Quando a gente conheceu o Túlio no evento que teve lá no Cruzeiro, e aí o Pio até filmou, aí o Túlio perguntou, mas por que ele chama Túlio? Aí eu olhei pra Carol, eu falei, não vou falar nada, né? Aí ela, porque ele é botafoguense. Então, ela que falou, não fui eu que falei. Ela entregou. A Maria da Glória do bairro Safira tá mandando um abraço pro Rafael e também pra todos da bancada. Sua sogra, né, Rafael? Tá lá assistindo o programa Esporte e Atividade. O Maurílio Correia, lá no bairro São Pedro, mandando um abraço para a bancada, para mim, para minha família, para o Rafael e também para o Valdinei. O Marcos Aurélio, lá do bairro, tá lá no centro, mandando um abraço para mim, para a Carol e também para o Valdinei e para o Rafael. O Obinha,
tá mandando abraço para a bancada, para mim, para o Túlio, para a Carol e também para os nossos convidados de hoje, o Valdinei Lacerda e o Rafael Alves. Então pode continuar participando conosco, 3729-7048 ou 98859-6261. Vamos falar agora do NAC Futsal, uma empreitada forte, duríssima, que teve muitas dificuldades, né? As dificuldades são grandes, foram muito grandes, continuam sendo, né? Digamos assim. E só pela distância, né? A viagem até Uberlândia, mas o planejamento foi feito, aconteceu, e Valdinei Lacerda e Rafael também, mas começando pelo Valdinei, dentro de todas as limitações, de todas as dificuldades, foi um planejamento muito bem executado, né, Valdinei? Porque vocês saíram daqui na quinta-feira, né? Conseguiram chegar, a primeira partida foi na sexta-feira à noite. Queria que você fizesse um resumo, né? Que falasse um pouco pra gente como que foi o planejamento, como que essa viagem pôde acontecer e também, né, claro, também dentro de quadra, um bom resultado que vocês trouxeram para a cidade de Muriaé. Sim. Bom, primeiro, Silvério, dizer que dentro de quadra é o desfecho de tudo. A gente imagina que o futebol seja só dentro das quatro linhas, mas na verdade não é. A gente que está vivendo o futebol mais competitivo, profissional, o futsal, né, profissional, a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entendia. Ou seja, o resultado ele depende de várias coisas, né? Depende de estrutura, depende de condições de treinamento, enfim, né? Tem muitas coisas envolvidas. Nós traçamos o planejamento, na verdade o planejamento ele não foi só agora, né? Nós tivemos 3 viagens no total e algumas coisas que todo planejamento ele foge às regras, ele nunca é aquela coisa, né? Ele tem sempre as surpresas e a gente tem que se preparar pelas surpresas, né? A vida é assim. E nós tivemos, né, alguns problemas de transporte, né, desde o início do planejamento, porque o ônibus do Nacional que nós achávamos que nós poderíamos usar não ficou, né, não foi arrumado, e aí nós começamos a ter dificuldade com o transporte. Depois, com a questão da mudança da sede, né, nenhum dos times que na segunda rodada quiseram sediar o evento, e aí nós tivemos dificuldade porque nós tivemos que custear, e isso não estava dentro do nosso planejamento, mas nós corremos atrás e conseguimos dar a volta por cima. E agora na nossa última viagem, nós fizemos de tudo para nós conseguirmos um transporte mais adequado para uma viagem longa para os atletas, né, que seria o ideal um ônibus, mas o custo do transporte foi muito caro, nós não conseguimos custear o transporte do jeito que teria que ser, né? O Nacional, o Tupi, por exemplo, na mesma distância quase que a gente aqui, viajou num ônibus confortável, né? Ficou no mesmo hotel que a gente lá, mas eles chegaram no ônibus, nós viajamos de van, ou seja, os atletas chegaram lá exaustos, com cãibra, né? Porque você imagina o que é você viajar 850 km numa van. É chão, hein? Muito chão, foram 13 horas de viagens, enfim. Mas nada disso atrapalhou a nossa concentração de jogo. Os atletas, eles são guerreiros. E nós tivemos o apoio também de algumas pessoas que foram determinantes para que nós pudéssemos ir até a cidade de Uberlândia e trazer esse vice-campeonato. Como eu falei no início, nós queríamos estar aqui comemorando o campeonato e lutamos por isso e acreditamos nisso, né? Mas só que o futebol, ele tem as suas etapas, o futsal tem as suas etapas, né? E com todas as dificuldades, né, nós conseguimos superar equipes fortes como a do Tupi, que é uma equipe que já está montada já há muito tempo, foi campeão ano passado, né? Representou Minas Gerais na Copa do Brasil, ou seja, veio participando de competições de alto nível, e nós montamos um planejamento, montamos uma equipe e fomos para o campeonato para correr atrás e fazer, né, e representar o Nacional com o peso que a gente sabe que o Nacional tem e a nossa cidade, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu vou parar por aqui porque depois eu quero falar. Sim, com certeza. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram, né?
Eu vou deixar o Rafael falar um bocado também. Depois eu queria que você me desse a oportunidade, que eu quero falar aqui as pessoas que nos ajudaram e como que foi essa ajuda, porque eu acho interessante que as pessoas fiquem sabendo, né, de como que foi essa ajuda que nós recebemos para nós fazermos essa viagem. Não, com certeza, Valdinei, a gente faz questão, né? Porque o esporte a gente sabe que necessita de apoio, a gente sabe que os apoios são cada vez mais raros, né? Diante de todo o cenário do país, essa crise que infelizmente está durando mais do que todo mundo gostaria. Então, quem apoia merece ser valorizado. Então, a gente tem essa dinâmica aqui também. Então, vai ter todo o espaço do mundo, que é um espaço justo e merecido para dar valor a quem realmente merece. E, Rafael, vocês ficaram, né? É bom que a gente conseguiu ter a live dos jogos, né? Tem o pessoal que transmitiu lá de Uberlândia, que transmitiu as partidas. Vocês também estavam fazendo live, né? Do treinamento, reconhecimento de quadra. E o que dá para observar que era uma estrutura lindíssima, né? Que vocês tiveram acesso. O Praia Clube é um clube esportivo realmente. Que tem aí o vôlei, um dos principais times de vôlei de Minas Gerais, com certeza, do país, por que não? E tem também, né, apoio ao futsal. E o que dá para notar e que diferença isso fez ou isso faz como um todo, Rafael, de todo o planejamento que o Praia Clube, da estrutura que eles têm disponíveis para que o Nacional tem hoje? Como o Valdinei falou, são degraus, né, que tem que ser subidos, né, que tem que ser alcançados, mas hoje em dia a realidade está muito distante, né, Rafa? Com certeza, Silveira. Você falou bem. Eu fiz questão de fazer uma live de lá mostrando algumas das quadras que a gente não teve acesso a todas, mas as que estavam tendo os jogos de vôlei, principalmente, eu consegui mostrar. Eu vi coisa que eu não tinha visto ainda. Crianças de 4, 5 anos já na escolinha de vôlei. A gente costuma ver futsal, né? Aqui na nossa região. Lá não, lá é vôlei. 4, 5, 10 quadras com campeonato de vôlei ao mesmo tempo. Tudo movimento ao esporte. A gente chegou lá, tinha 34 equipes disputando o campeonato de vôlei master acima de 50 anos. E o que traz isso para a cidade? Muita coisa, cara, muita coisa. Movimento hotel, movimento restaurante, movimento clube, movimento turismo, coisa que a gente não vê aqui. Infelizmente o esporte Muriaé hoje profissionalmente é só nacional. E mesmo assim só acontece quando tem um campeonato. Não é um clube que movimenta o ano todo o esporte. E os clubes privados, a gente não tem acesso, não tem movimentação de campeonatos, não tem nada. Então a gente fica assim com inveja. A gente fala inveja mesmo porque é uma estrutura fenomenal aquilo lá. 2 quadras 40 por 20 de futsal. Aqui em Muriaé a gente não tem uma em condições de ter um campeonato oficial. Então a gente sim. Eu falei hoje, quando a gente chegou, e falei no Facebook, eu estava muito feliz de trazer o segundo lugar. Porque a gente perdeu para uma equipe que tem uma estrutura, tem uma história. E os caras são profissionais, recebem para isso, treinam 2 períodos. Então a gente está feliz. Claro que a gente poderia estar muito mais se tivesse trago o primeiro lugar. Mas assim, eu acho que o objetivo foi alcançado, que era o estadual. E agora a gente preparar bem para o estadual, que é só pedreira. E mais uma vez a gente agradece e está muito feliz pelo segundo lugar. E o que foi falado aqui, eu lembro que o Valdinei, da última participação dele, assim que o Nacional conseguiu a vaga, né, para essa final do interior e consequentemente também para a final estadual, para o campeonato estadual aqui, eu falei, olha, o Praia Clube é o bicho-papão, né? É o bicho-papão. Se der a lógica, o Praia Clube, mas assim, claro, o Nacional foi para buscar o resultado, mas, Valdinei, a gente tem que entender os degraus, né? Eu estou usando da sua própria palavra, que eles eram favoritos e confirmaram o favoritismo. O esporte às vezes tem lógica, óbvio que a gente tenta, né, refazer. O Nacional mostrou um brilhante trabalho durante toda a competição. O Nacional, independente do que acontecer na fase estadual, é um time muito respeitado, Minas inteiro, né, a partir de agora, porque colocou o seu nome, primeira vez que um time de Muriaé participa do Campeonato Mineiro, mas enfrentaram um gigante. E, enfim, deu a lógica, não menosprezando de maneira alguma o time do Nacional, que tinha condição, né? É o esporte que permite isso, mas o Praia Clube, como o Rafael falou, são jogadores profissionais que recebem para isso e que vivem disso. Com certeza. Por isso que eu falo que a viagem de volta para casa, ela não foi uma viagem demorada, porque por mais que os nossos atletas almejavam esse título e queriam esse título, a gente sabe como que as coisas são, né?
tem muitos detalhes que fazem a diferença, né? A arbitragem, ela não estou falando que houve tendência, não estou criticando, mas tudo era a favor do Praia Clube. Os jogadores nossos falavam alguma coisa que o árbitro levava amarelo, ou seja, nós perdemos um jogador importantíssimo, um dos mais importantes jogadores da nossa equipe, por conta de reclamação. Um árbitro, normalmente, ele teria que pesar isso, porque afinal de contas era um campeonato e há toda uma lógica ali. Às vezes o atleta se excede, o árbitro também tem que estar preparado para saber que o atleta às vezes vai se exceder, vai falar alguma coisa, né? E ele tem que estar preparado para advertir às vezes verbalmente. Sim, conduzir o jogo. Né? E em nenhum momento houve nenhum tipo de advertência verbal, a advertência foi direta com cartão, ou seja, tirou o nosso time do jogo. O jogo estava 2-1, nós tivemos um momento que ficamos com 1 a menos na quadra, conseguimos segurar, depois tivemos condições de empatar, mas aí o time já estava desestruturado emocionalmente, não conseguiu fazer fluir os jogos, o goleiro deles também teve boa atuação, né? E no final a gente acabou levando mais 2 gols. Enfim, estou aqui, né? Sim. Lamentando nada, estou falando a realidade, né, que aconteceu, e a gente percebeu mesmo que a arbitragem normalmente puxa muito para o time da casa, enfim. Por conta também do que o clube merece. A gente tem que saber disso. A estrutura que o Praia Clube tem, Silvério, eles mereciam. Mereciam porque eles têm o melhor investimento, né, treinam 2 períodos, tem toda uma estrutura, né, os jogadores que recebem salários altos, inclusive, enfim. Mas, cara, os nossos jogadores se superaram. O cansaço físico, o cansaço psicológico, todas as dificuldades de viagem, né, tudo que envolve o extra-quadra, né, e se uniram e foram e conseguiram fazer um jogo de igual para igual. Bacana. Vou deixar aberto para Luiz Martins e Zacarias Fernandes também participarem conosco. O que eu quero falar para o Valdinei, para o Rafael, é o seguinte, mediante o que já foi falado, né, e nós estamos aqui mais atentos também no poder ouvir o retratamento de tudo isso, nós que acompanhamos através de você, do próprio Rafael, é uma pena pelo que vocês fizeram, não teve mais apoio. É uma pena. Eu acho que as pessoas que têm condição deveriam pensar, porque nós temos uma representante hoje aqui da cidade, a nível internacional, que é aquela menina, representando o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Muriaé, lutando num lugar muito difícil, que é lá nos Estados Unidos, né? Las Vegas, que é um centro maior de luta. Vocês, que a primeira vez chegam vice-campeonatos, isso é para a cidade louvar, em termos de esporte, né, o que foi conquistado pelo Nacional. E o Nacional que tenta nos representar todo ano numa busca à primeira divisão e não é tão reconhecido assim. Depois você anda pelas ruas e encontra alguém e diz assim, não vai não, quer montar time como? Olha lá, o time não consegue não, porque traz jogador e tudo, e as pessoas não participam. Elas não veem o sacrifício que você fez, exatamente, que esse menino está fazendo há quanto tempo que o Rafael vem aqui, quanto tempo que ele está na luta para cá, luta para lá. As pessoas não têm noção. Então eu não tenho que fazer pergunta, eu tenho que parabenizar vocês, por isso que eu deixei para dar o parabéns a vocês agora, pelo que foi feito. E parabéns a todos aqueles atletas, o treinador, toda essa estrutura que vocês conseguiram, mesmo com muita coisa que faltou a vocês, que talvez poderia ter tido um desfecho maior. Mas a conquista de um vice-campeonato é tão importante, porque o Nacional foi lá e tirou um ex-campeão. Foi do ano passado o Tupi. É para que quem está nos vendo nesse momento, na nossa região e na nossa cidade, tenha consciência de que o que foi feito é algo muito grande para o nome do esporte, futsal, em termos de nacional a nível estadual. Que eles tenham consciência de que o Nacional vai partir agora no estadual com os grandes, né? Aqueles que têm um envolvimento também muito maior, mas que talvez agora, com essa conquista, com tudo isso que está sendo falado aqui, chegue um apoio muito maior para vocês que vai precisar. Tá certo. Zacarias? Olha, eu também acho
que vocês têm mais é que erguer a cabeça, porque o objetivo alcançado por vocês foi muito além do que muita gente imaginava que pudesse ser. O adversário que vocês perderam a final para ele, a gente já conhece de um bom tempo da organização que é. E por isso, chegar à final diante de um adversário desse já foi um prêmio muito grande. Dificuldades financeiras, a gente conhece isso aqui na nossa cidade, não é de hoje. Buscar sonhos maiores, por aqui é muito difícil, porque o apoio que se encontra por aqui é muito pequeno. Isso não é de hoje não, isso é 40 anos atrás, dentro do nosso futebol amador, o Independente para jogar, eu jogava com um saco de roupa nas costas, saía na frente, e um monte de jovens lá da minha região ali, da minha área ali, que eu não conseguia nem contato em outras fontes, saíam atrás de mim para ir jogar lá com o Operário, com o Timaço, com o Paulistano, com o Cruzeiro, com o Porto, entendeu? Então essas dificuldades, para mim, não é novidade nenhuma. E agora que vocês vão entrar em outra fase, em outra disputa, em busca de outro sonho, elas vão continuarem. Porque a grande maioria que tem condição para ajudar não está nem aí. Não está nem aí. Graças a Deus que vocês, assim como nós, ainda têm alguns amigos que são os que chegam junto com a gente. E aí é que está o valor da nossa amizade. A nossa amizade se vê no momento em que um precisa e que o outro serve. A verdadeira amizade é assim. Agora, podem preparar uma distância dessa dentro de uma van. Chegam todo mundo lá praticamente estourado. Precisaria no mínimo de 3 dias de recuperação. Precisaria no mínimo de piscinas térmicas para poder fazer essa recuperação, porque o ser humano não é de ferro, né? Mas e a superação que esses homens tiveram? Certeza. A superação que esses homens tiveram foi fantástica. Então a gente tem mais que aplaudir, dizer parabéns para vocês, né? Essa que é a grande verdade, dizer parabéns para vocês, né? E dizer para vocês que vocês são valentes em querer continuar, porque sabem que as dificuldades vão aparecer novamente, mas que vocês, na intenção de realizar mais um sonho, vão acreditar que essa dificuldade ficará em segundo plano, quando na realidade não é o primeiro plano, porque depende de apoio, depende de parte financeira para andar, porque não tem como andar daqui em Belo Horizonte, daqui em Uberlândia, se não tiver financeiro. Ninguém se propõe, ó, eu vou te dar um ônibus, você vai, eu vou te dar 3 vans e vocês vão. É, verdade. É complicado. E eu faço das palavras do Luiz Martins e Zacarias Fernandes foram perfeitos nas colocações, né? Como eu disse no começo do nosso programa, vocês são heróis mesmo de encararem, desde a época, né? Existe ainda o projeto do Muré Futsal, a gente sabe das dificuldades que vocês já enfrentavam e agora ainda mais nessas dificuldades, porque subiu também o nível que vocês estão alcançando e vocês estão tendo contato com grandes jogadores, né? Enfrentando grandes jogadores. E o Nacional Futsal tem grandes reforços também, né? O pessoal que o Rebel, né, já conhecia, o pessoal que já disputou Liga Futsal, mas que também tem o apoio dos garotos aqui de Muriel. O Raí que fez um grande campeonato agora, né? Que fez gols, enfim. E eu queria perguntar ao Rafael, né? Podia ser o Valdinei, eu queria perguntar ao Rafael também que joga. A evolução que você pode estar notando, Rafael, nos próprios garotos aqui da cidade, né, que estão tendo contato não só com os adversários, mas também no próprio time de jogadores consagrados, jogadores que já têm aí um nome no futsal em nível nacional. Com certeza, Silvério. A vinda desse pessoal de Cabo Frio, juntamente com o Rebel, nos passa o que é realmente um futsal de alto nível, um futsal profissional. Nossos garotos estão aprendendo, ainda estão aprendendo, que a gente tem apenas 4 meses. A gente tem 5 meses de trabalho, mas se for contar o período que a gente está treinando, não vai dar 3 meses, consequentemente, de trabalho. Então a gente vê uma evolução, a própria mentalidade do jogador muda, porque o Valdinei já foi treinador do Muriel Futsal, por exemplo. O jogador queria jogar 40 minutos, queria jogar 50 minutos. Então hoje a gente vive uma outra realidade. O jogador joga 5, 4 direto, descansa, volta só no segundo tempo, joga mais 5, mais 4. Então a gente vê a mudança de mentalidade e de posicionamento dos jogadores
que passaram a entender isso. Então, assim, é muito válido o aprendizado. Igual o próprio Rebel fala que o que a gente está fazendo hoje não é para a geração de hoje, vai ser para gerações seguintes, ou para um ou dois ou três que tem idade ainda para jogar profissionalmente. E é o que a gente espera, cara. A gente espera chegar contra o Minas lá, arrebentar o Minas e que eles contratem 3, 4 jogadores nossos e a gente sai de lá, mesmo que perca ou que faça um bom jogo, mas não ganhe, mas que a gente deixe um legado para a Muriaé. Tá certo, né? A gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando ainda muito mais sobre o Nacional Futsal e também vamos falar do Nacional de Campo, tá? Nessa terça-feira tem seletiva para observação de jogadores, visando já o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vamos falar ainda de Campeonato Mineiro da segunda divisão, que dá vaga no módulo 2. O Ipatinga está muito próximo de uma vaga, tem aí a segunda disputa em aberto. Vamos falar isso e muito mais daqui a pouco, ao final do nosso intervalo. A gente vai e volta já. Tá certo, estamos de volta com o programa Esporte e Atividade, agradecendo novamente a audiência de todos. E eu costumo falar aqui costumeiramente que a resenha do intervalo é tão boa quanto o programa, né? Então estávamos aqui conversando e querendo agradecer mais uma vez, né, todo mundo que está ligadinho com a gente no canal 7 em Muriaé e região e também todo mundo que está ligadinho no site redeatividade.com.br. Pedir desculpas que hoje a gente, por um motivo ou outro, muita correria, a gente acabou não tendo a live, tá? A gente não teve a live no Facebook, mas queria pedir desculpas por isso, mas na segunda-feira que vem retomaremos. Mas quem está aí ligadinho com a gente, seja em qual plataforma, seja pelo site ou pela TV, né, no canal 7 em Muriaé e região, fique à vontade, sejam bem-vindos, né, ao nosso programa de hoje. Muitos recados pra gente mandar aqui. O Abdon lá o Abdon tá mandando um abraço pra bancada, pra mim, pro Luiz Martins, pro Rafael, pro Valdinei e parabenizando pelo vice-campeonato, falando que vocês estão de parabéns. O Abdon, que é do bairro São Zacarias, lá do Santo Antônio, né? Zacarias tá fazendo uma baixa-assinado pra tirar ele lá. É porque eu ia falar Abdon do São Cristóvão. Aí eu falei, não é São Cristóvão, eu falei Abdon do. Aí eu parei. Ele era do São Cristóvão, aí expulsaram ele de lá e nós já estamos preparando a expulsão dele lá de Santo Antônio também. Tá certo. A Valdirene tá lá no bairro João VI, tá mandando parabéns pra mim e pra Carol. Muito obrigado, tá, Valdirene? O Obina, do bairro Padre Tiago, tá mandando um abraço pra bancada, pro Valdinei, pro Rafael e também pro Binha da banca. A Sara Gonçalves, do bairro Santo Antônio, tá mandando um abraço pra bancada, falando que o programa está de parabéns. Obrigado aí pra Sara. O Sandro tá mandando um abraço também para todo mundo da bancada, ele tá lá no bairro Aeroporto. O Sérgio Camilo do Santa Luzia, abraço para você, Martins. Obrigado, Sérgio. Mandando um abraço também para mim, para Carol, né? E aí, falando também, né, do nascimento do Túlio, a gente agradece demais todo mundo que tá lembrando e tá parabenizando a gente. Mandar um abraço aqui pro Fábio, né? O Fábio Braga, nosso companheiro, que é pé frio, tá? Foi lá em casa assistir Botafogo e Vasco. Ele falou, inclusive, que era pra me te falar aqui, que ele contou a história lá. Ah, não contou? Sério? Contou a história lá. Eu tava eu e o Túlio tirando foto, falei, vamos colocar uma blusa do Botafogo nele, eu com a minha blusa, vamos colocar pra tirar foto. Enquanto a gente tava lá preparando pra tirar a foto, o Vasco colocou a bola na trave, rapaz. Aí eu falei assim, vai ser pé frio assim, eu não sei aonde, né? Só faltou o Vasco fazer o gol, mas tá bom, foi pé frio. Teve a história lá também de quando você viu o replay, que você achou que não, mas aquilo eu não posso falar não, porque deixa pra lá, deixa em off. Mas eu falei, eu fiz alguns elogios ao árbitro da partida e depois tive que contemporizar, vai. O Célio do Gaspar tá mandando um abraço aqui pra todos da bancada, parabenizando o NAC Futsal. E tá falando, olha, Silvério, manda um alô pra todos que frequentam o bar do Juninho, em especial Miradouro e Chapocão. Então, abraço dado aí pro Célio, pra todo mundo do bar do Juninho. Muitos outros recados chegando aqui, o Jailton Pereira tá acompanhando o nosso programa. O Hélio Godoy, lá no bairro São Gotardo, tá mandando um abraço pro pessoal, pedindo para mandar um abraço pro pessoal lá no São Gotardo, todo mundo ligadinho no programa. Enfim, te agradece a audiência de todos. No último bloco a gente estava já batendo papo, a gente está na live do Muriaé Futsal. Isso. Então, um abraço pro pessoal do Muriaé Futsal que está acompanhando com a gente. A gente estava conversando, né, sobre o campeonato, sobre a ida à Uberlândia na final do interior. E agora tem um novo desafio, né, que é a final do estadual. É o campeonato estadual em si. As 4 equipes melhores do interior, com as 4 melhores equipes do metropolitano, se juntam para a fase estadual do Campeonato Mineiro. E as expectativas, Aldinei, Rafael, e as datas já estão definidas e os adversários também. Queria que vocês contassem pra gente como que está toda essa programação. Bom, Silvério,
ainda não foi definido, a gente não recebeu o comunicado oficial, mas o que tinha sido comentado com a federação é que seria o cruzamento dos 2 primeiros colocados de uma chave contra os 2 últimos das outras e vice-versa, né? E aí nós cairíamos na chave do Praia Clube, junto com o Boa Esporte e o Contagem, né? E faríamos aí no estadual o quadrangular semifinal e depois, se passássemos, iria para o quadrangular final. A data provável que seja a data do final de semana aí, do dia 10 ou posterior a isso. De novembro já, de novembro. Exatamente. Então, acredito que não devo fugir muito disso, não. E os jogos vão ser em Belo Horizonte? O direito de sediar na nossa chave vai ser do Boa Esporte e na chave lá do Minas vai ser o Minas. E até bom o Boa Esporte, que é de Varginha, eu tava até com essa dúvida, perguntei a eles aqui em off no começo do programa. O Boa Esporte é em Varginha, mas eles estão mandando jogos em Belo Horizonte mesmo? Sim, tudo Belo Horizonte, centralizado na capital. É menos longe do que o Uberlândia, vai dar um alívio, né? A gente está até torcendo. A gente está torcendo bem. Não, bem menos da metade até, Belo Horizonte. A gente está torcendo para que não seja em Uberlândia novamente, porque vai ser complicado. Porque o Praia é também Porque aí, na verdade, vão ser as semifinais do semifinais do estadual. Quadrangular, semifinal no estadual vai ser... Aí passam 2 para fazer a grande final. E a final seria Belo Horizonte, provavelmente, ou ainda vai depender da série? O Minas, provavelmente o Minas deve classificar, né? E a gente fala do Praia Clube, mas o grande favorito agora nessa fase estadual é o Minas, né, Rafael e Valdinei? O Minas, há quantos anos que ele é campeão mineiro? Já tem... Acho que 10 anos seguidos, campeão do adulto. E disputa a Liga Futsal, é o grande time a ser batido, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas, a princípio, o Nacional Futsal não vai enfrentá-los agora na semifinal. Graças a Deus. Mas o Praia Clube não tá... O Praia Clube agora está com um projeto também do ano que vem entrar na Liga Nacional também. Ou seja, vai ser um time aí, a exemplo do próprio Boa Esporte e também do Nacional, não, porque a gente chega lá e vamos lutar, né? Claro, a gente não pode dizer, a gente tem que sonhar, como eu sempre falei com você aqui, sonhar e correr atrás. Tá certo. O Flávio, ele tá participando novamente com a gente, tá perguntando assim, pergunta pro pessoal do NAC Futsal se o jogador, para jogar no NAC, né, tem que fazer o registro profissional na Confederação Brasileira, no caso de futsal, e se é difícil registrar um jogador na federação. A gente conhece o trâmite do futebol, né, de campo, que tem aí, que aparecer no BID da CBF, se não aparecer não entra, tem toda aquela polêmica. Como que funciona pro futsal no campeonato oficial, como é o Campeonato Mineiro? Pode falar, Rafael sabe melhor. Silvério, o jogador que ele não atuou por clube nenhum, que ele hoje é amador, a gente faz a inscrição normalmente tudo automatizado pelo site, depois envia a documentação. A documentação chegando lá na federação, ele é conferido, dá-se entrada na inscrição e automaticamente gera, como se fosse o BID na CBF, libera a inscrição no site da Federação Mineira. A gente acompanha tudo, dando ok, ele é liberado na hora. Paga-se hoje R$45 para jogador que não atuou por nenhum clube hoje. Uma nova inscrição, dizendo, paga-se R$45. Um jogador que já é profissional e atuou fora de Minas, paga-se hoje R$1.500 por uma transferência interestadual. No caso, se ele pertencer a um clube, ou mesmo que ele estiver sem jogou contrato. Campeonato oficial, mesmo sem contrato. Se ele jogou há 5 anos atrás e ele tiver registrado na CBF, que atuou em outro estado, se paga R$1.500. Pai, mas é uma diferença absurda, né? é quase negando o Nacional teve alguém que se enquadrou? Tivemos todos os carioca, os do Rio que Cabo Frio, eles atuaram pelo ADDP na Liga, então eles estavam registrados na Federação do Rio. E o Digo estava registrado na Federação do Cearense, se eu não me engano. E aí todos tiveram que pagar a taxa de R$1.500 por jogador. Por jogador. Então já estamos... A gente, além dos custos que a gente sabe, né, do transporte, da alimentação, a gente teve... E que foi até boa, então, muito pertinente a pergunta, porque... E hoje, para se filiar à Federação Mineira, o clube paga R$1.500. Eram R$3.000 até ano passado,
mas com a escassez de clube, esse ano eles baixaram a taxa para 1.500 anual. Aí você pode escrever várias categorias nessa taxa de R$1.500. A transferência estadual era R$120, eles caíram pela metade também para ajudar os clubes. A gente teve que fazer também porque a gente estava inscrito como prefeitura de Muriaé. Então todos os jogadores tiveram que ser realocados no Nacional Todos foram inscrição e alguns garotos que o Rebel trouxe da base nacional que também estão inscritos. A gente pagou só a inscrição como novo atleta. Mas a gente estava falando, a gente teve que pagar a transferência estadual nossas, porque até ano passado o GIME era federado pela federação. Então a gente teve 9 jogadores que tivemos que pagar a taxa também de transferência estadual. Rapaz, eu não quero nem fazer a conta só de inscrição, quanto que deu não, mas já dá para dar o tom, né, para dar essa noção. E é uma pergunta que já me fizeram, né, e é uma pergunta também sempre pertinente. O Nacional hoje disputa um campeonato profissional, mas é formado por alguns jogadores amadores, né. Há recebimento de salário no Nacional Futsal? Como que está funcionando isso? Uma ajuda de custo para os de fora? Como que, se vocês quiserem falar sobre isso, tem a liberdade também se não quiserem. Claro, a gente pode falar sim. Bom, quando nós fizemos a parceria com o Flávio Rebel, ficou bem explícito essa questão financeira e ele precisou de vender primeiro para os atletas que estão sem mercados, né, no caso, a ideia de vir jogar o campeonato e aparecer e voltar para o mercado, né? Então essa foi a primeira situação. A questão financeira, tanto para os atletas de Muriaé quanto os atletas de Cabo Frio, enfim, não tem diferença, né? Porque o ser humano tem que ser tratado por igual, afinal de contas, né, um grupo tem que ser tratado, né, por igual, claro que guardadas as diferenças. Hoje você tem no clube profissional jogador que ganha altos salários, outros menos salários, mas eles jogam igual, né? E nós tínhamos sim a intenção de conseguir patrocínio, inclusive escrevemos projetos para dar uma ajuda de custo para os jogadores, mas infelizmente não conseguimos. Nossa luta foi basicamente para cobrir as despesas, né, do campeonato, transporte, alimentação. Isso nós fizemos o melhor para os atletas. Ficamos em hotéis bons, uma alimentação boa, né? Mas a questão de salário, nenhum dos jogadores receberam, até porque nós não temos condições financeiras. E os atletas de Cabo Frio, claro, eles se deslocam, tem as despesas pagas, né, de gasolina, né, de alimentação, né, que nós conseguimos com patrocínio, enfim. Mas questão financeira, nenhum dos atletas, nem de Muriaé, nem de Cabo Frio, receberam. E o que é interessante, né, notar, né, Valdinei, é que mesmo assim, os atletas de Cabo Frio continuam acreditando no projeto, né? Porque seria até compreensível se eles falassem, olha, desse jeito a gente não quer, não tá acontecendo pra gente, porque com certeza eles saem, se deslocam, né, da cidade deles para virem disputar, para vir para Muriaé e depois muitas vezes para treinar também aqui pelo Muriaé, pelo Nacional Futsal. Enfim, mas eles continuam acreditando no projeto, continuam mostrando o seu futsal. Inclusive o Rodriguinho foi o artilheiro, né, do Campeonato Mineiro do Interior com 12 gols. Sim. Tem coisas, Silvério, que a gente nunca vai entender, né? Eu sempre falo para os meninos nossos aqui que a gente precisa de acreditar, porque o futebol, ele é muito além do que aquilo que a gente imagina. O esporte, ele é muito além do que aquilo que a gente imagina. O esporte é emoção, é representatividade, ele é social, ele movimenta muitas coisas. E o esporte, né, no caso nosso, o exemplo, o futsal, essa convivência que nós estamos tendo com essas pessoas fantásticas que são esses meninos de Cabo Frio, estou falando como pessoas, não só como atletas, pessoas, sabe? São extremamente comprometidos com aquilo que eles fazem, né? E assim, vieram para cá, e quando eles chegaram aqui, a mensagem que eles deixaram para os meninos: nós não estamos aqui para roubar o lugar de vocês, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Porque é muito difícil você conseguir agregar pessoas assim dentro de um projeto que você não tem nenhuma perspectiva financeira, né? Nenhuma perspectiva financeira. Mas enfim, a gente conseguiu mobilizar
e vender essa ideia, e eles estão vivendo a emoção disso, né? E as coisas, graças a Deus, estão dando certo até aqui. Bacana, bacana demais. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Quando eu falei de Série C, eu lembrei do Tombense, eu tinha uma informação para passar, ou uma não informação, não sei se eu posso falar assim, porque do Tombense tá sem treinador, né? Pelo menos o Raul Cabral não fica para o ano que vem. Tava o nome mais forte sendo cogitado era do Léo Condé, ex-treinador do Tupi, estava no CRB nesse ano, né? O último trabalho, foi campeão alagoano. Só que o Léo Condé acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Tombense está aí no mercado em busca de mais um treinador. E de um treinador, né, o Raul Cabral, pelo jeito não vai ficar. Tanto é que o nome do Léo Condé foi cogitado, chegou a ser realmente muito falado, mas acabou não dando certo. Ele recebeu e aceitou a proposta do Botafogo de Ribeirão Preto. Voltando, né, agora a falar também da nossa região, mas falando aqui da cidade, sobre o Nacional, mas agora de campo, nessa terça-feira, amanhã, tá? Para quem está assistindo ao vivo, nessa terça-feira, dia 17 de outubro, vai acontecer a seletiva lá no campo do Soares de Azevedo, lá no estádio Soares de Azevedo, os atletas que querem fazer parte do grupo do Nacional no Campeonato Mineiro do Módulo 2 Futebol de Campo, tá, gente? Então, o pessoal que vai disputar o Módulo 2, quer disputar o Módulo 2, vai ter essa seletiva amanhã, e a diretoria do NAC divulgou no final de semana que o Celcinei, o Ney Mineiro, será o observador técnico. Zacarias Ferrantes, queria saber a sua opinião. Você já tinha falado pra gente em off há algum tempo que tinha essa informação que o Ney seria o observador. Você gostou do nome do Ney Mineiro para ser observador e o que dá para esperar? Será que dá para revelar bons valores aqui? Olha, eu sinceramente acredito que sim. O nome do Ney foi uma boa escolha, assim como em princípio seria o nome do Ronaldo o preferido, depois por razões que eu desconheço, não encaixou, mas a escolha do Ney é uma boa escolha. Primeiro porque o Ney jogou profissionalmente, foi muito bom jogador enquanto pôde atuar, né? Saiu por uma lesão que infelizmente não o permitiu jogar mais futebol, lesionou ali no Nacional mesmo, né? Coincidentemente, uma bola boba lá na linha de lateral, ele foi ajudar na marcação lá, acabou se lesionando de maneira grave, e com isso teve que encerrar prematuramente a sua carreira. Mas a verdade é que ele tem conhecimento, porque jogou, porque tem a sabedoria de alguém que conhece o futebol e pode ajudar muito nessa escolha desses valores para o Nacional, porque na região tem muita gente que pode servir, tem muita gente que pode ser tão útil ou até mais útil do que alguns que passaram por lá nessa última temporada e não deram uma resposta positiva para o Nacional, não consideraram, não vestiram a camisa do Nacional da maneira que precisava vestir. Então a gente fica nessa torcida e certamente estaremos juntos no sentido de que ele seja feliz no seu trabalho, que ele possa contribuir bastante para o Nacional, que o Pereira, quando chegar, possa fazer um grande trabalho como fez na subida do Nacional da Série B para o Módulo 2. E vamos torcer então que o Nacional comece uma nova etapa e que seja mais feliz nessa nova etapa, como não foi no ano passado. Então, a gente fica nessa esperança e nós estamos desejando, Ney, para você que deve estar nos assistindo neste momento aí, muita sorte, para que você possa iniciar bem, para que possam aparecer grandes valores aí para fazer parte do elenco do Nacional. E esses meninos do futsal aí, eu tenho certeza absoluta que alguns deles podem ser aproveitados, se não todos, porque reúne condições para isso, entendeu? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, né? Vou até mexer com ele na casa dele. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. O Binho, por exemplo, se quisesse jogar de lateral direito no Nacional, no futebol de campo do Nacional, se quisesse jogar de lateral direito, teria condição de fazer parte desse elenco do Nacional aí sem favor nenhum. Ele não gosta da posição, mas eu tenho certeza absoluta, pelo pouco que eu já vi ele atuar na posição, ele teria condição de ser um lateral do Nacional aí, fazendo parte desse grupo do Nacional no Campeonato Mineiro. Tá? Então, sorte para o Ney, e o Nacional vai começar e certamente nós estamos torcendo para que tudo dê muito bem em favor do NAC. E se precisar de um centroavante, será que o Ney se oferece? Não, infelizmente, né, eu não sei qual é a situação física dele, porque eu não sou médico, nem posso fazer essa avaliação, mas infelizmente ele não reúne condições para atuar no momento. Eu penso assim, mas se ele tivesse condições de atuar pelo menos meia hora por jogo, certamente o Nacional não sofreria com gosto como vinha sofrendo até agora. E só deixar claro aqui, tá, gente, porque não é aberta totalmente a seletiva, tem aí algumas questões
ela vai acontecer nessa terça-feira, às 4h30 da tarde, e para participar, o atleta tem que ter entre 20 e 23 anos de idade e tem que ter tido alguma experiência profissional anterior. Então, de 20 a 23 anos de idade, com experiência profissional anterior, são os pré-requisitos para poder participar, então, dessa seletiva para jogar no Nacional de Campo, Nacional que vai se preparar aí para o Campeonato Mineiro do Módulo 2 em 2018. Então, fica aí, o Celcinei, o Ney Mineiro, portanto, é o observador, será o observador técnico desses atletas que reunirem aí esses pré-requisitos que estarão a partir dessa terça-feira. Não sei se vai ser um trabalho contínuo, sinceramente, se vai ser de um dia só essa observação, se vai depois continuar, mas nessa terça-feira, 4h30 da tarde, vai ser a apresentação. Então, para quem quiser, tiver essa característica de 20 a 23 anos e tiver tido alguma experiência profissional anterior, para comparecer ao Soares de Azevedo e aí iniciar os trabalhos sob o comando, sob a observação técnica do Ney Mineiro. O Zacarias citou bem, né, o Ney na sua contusão, né, aquele azar contra o Guarani de Divinópolis, na estreia oficial, na inauguração oficial do Soares de Azevedo, foi 3-2 aquele jogo com 2 gols do Ney. E muita gente acha, e eu me incluo nessa, que se o Ney Mineiro, e ele estava muito bem, estava numa fase excelente, se o Ney não tivesse se machucado naquele jogo, o Nacional, o NEC não cairia. Eu me incluo nessa também. A gente não sabe como é que seria, claro, mas como analista, como comentarista de futebol, eu faço essa avaliação. O Nacional faltou um centroavante. Infelizmente, o Jânio veio, o Luizão também já estava aqui, acabaram não se acertando, e o Ney que estava voando, né? O Ney estava fazendo gols em amistosos, todo amistoso. O Nacional ganhava ou perdia, tinha gol do Ney. E aí no campeonato, na estreia em casa, 2 gols ele fez, e depois já 43 do segundo tempo, mas é do futebol, né? Quem tá aí no esporte acaba sendo suscetível a isso, e enfim, agora nessa nova função, boa sorte para ele também, Ney Mineiro. Portanto, Luiz Martins pediu a opinião do Zacarias, a sua opinião também sobre o nome do Ney Mineiro para comandar essa observação técnica. Ô Silveiro, eu e o Zacarias, nós já falamos a respeito do Ney na sexta-feira. Eu digo para você que é um nome que o torcedor, aquele torcedor do Nacional tem confiança, porque ele passou isso jogando pelo NEC. Ele teve em outras ocasiões, não sei se da época do Rafael, ele era um pouco mais. Foi campeão no Operário com o time em 2007, né, Rafael? Mas o Rafael 2007. Conhece muito bem o Ney. E outra, por ser o Ney, como seria, poderia ser o Ronaldo, mas agora por ser o Ney ter jogado futebol profissional tão pouco tempo, para tão pouco tempo, ele tem um conhecimento muito grande, até com esses de 23 anos, né, de 20 a 23, né, ele vai chamar muita atenção. Eu tenho certeza que já tem inúmeros jogadores para apresentar amanhã. Eu acredito, Silveiro, que esse trabalho será feito durante toda a semana. E ele é um cara que se mostra muito tranquilo, pelo que a gente conhece do Ney. Acho que ele vai somar muito junto com o Pereira nessa escolha, o que ele vai passar para o Pereira, o que ele está vendo, das avaliações que serão feitas. Eu espero que o Nacional, esse ano que não fez todo aquele planejamento como fez ano passado, tenha um sucesso maior. Quem sabe chega, né, o ano que vem, surpreendendo a todos aí. Zaca? Agora, eu acho, velho, o seguinte, eu sou de opinião que se essa seletiva for seletiva de um dia só, não deve. Eu espero que não. Eu acho que é um mês inteiro. Eu espero que tenha pelo menos uns 30 dias aí para observar esse pessoal que vai fazer parte dos treinamentos aí, porque se for de um dia só é colapso. Aí não é, mas não acredito que o Ney deve comandar até alguns amistosos. Até o trabalho do técnico, até aproximar o trabalho, aproximar mais. E quem fez um trabalho parecido com isso foi o Tupi no ano passado. Você lembra que o Tupi veio aqui com o time que o Nacional até venceu por 2-0? E aí o Tupi fez esse trabalho, acabou tirando um pouco os jogadores, né? Mas porque o Tupi também já está no nível acima, está em Série C de Campeonato Brasileiro, Série A, no módulo 1 do Campeonato Mineiro, mas foi um trabalho bem parecido, de observação técnica e de amistosos, como citou aí o Valdinei. Estaremos acompanhando e trazendo também as novidades na nossa programação, seja aqui no Esporte Atividade, seja também lá na Rádio Atividade, com o Zacarias Fernandes e o Luiz Martins, de segunda a sexta. E entrando nesses nomes aí que o Nacional já está se organizando para o campeonato, fala-se até em Pipico, e eu acho que é por aí mesmo. Tem que reforçar por cima, que é para chegar lá na frente não ter a decepção de faltou um ponto para a gente classificar. A história do Pipico é antiga, né? Todo ano o nome dele, vou fazer um trocadilho aqui, Pipoca. O nome do Pipico aqui
o Pipico vai vir. Ainda não aconteceu, mas quem sabe o Pipico estava na equipe do Tombense, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, e foi muito mal aproveitado pelo Raul Cabral, tá? A minha grande bronca do Raul Cabral, e muita gente tem muita bronca de um monte de coisa, a minha grande bronca com o Raul Cabral foi utilizar o Pipico em 21 jogos do campeonato, 5 partidas só. Pelo potencial que o Pipico tem, não sei como é que era o treinamento, a gente não acompanhava, mas pelo que a gente conhece, que ele já apresentou no futebol, foi muito mal utilizado pelo treinador Raul Cabral. Não sei se faria uma grande diferença, se o Tombense subiria, mas que merecia mais chances, isso com certeza, até porque quando a gente teve a oportunidade de acompanhar os jogos em Tombos, ele entrou e entrou muito bem. Últimos recados chegando por aqui, a Juliana Silva está lá no bairro Cerâmica, está parabenizando a toda a equipe do Nacional Futsal, fizeram um belíssimo jogo e está parabenizando especialmente o esposo dela, o Ari, e falando, somos campeões sim. Ela fala pro Valdinei mandar um alô pra mim e pro Ari. Aí, Valdinei. Claro. Tá cobrando aí, ó. Juliana, ela sabe, ela acompanha, ela sabe o que a gente passa. E eu vou junto nesse alô aí. Claro. Juliana, um abraço para você, pro Ari. Vocês são fantásticos. Para mim foi uma das maiores alegrias que o futebol dá pra gente, é isso, conhecer pessoas fantásticas como a família do Ari e a sua esposa. São maravilhosos. E apenas para detalhar, Silvério, esses homens, eles passam tanto tempo fora de casa, né, nesse propósito. Verdade. Eles passam tanto tempo fora de casa que quando o Bim chegou, o neném do Bim perguntou para a mãe dele: mamãe, quem é? Ele já estava grande. Tem uma participação especial aí também rolando na live, né, Rafael? Você pode falar aí pra gente, que é o José Raimundo, né? Parabéns à equipe do Nacional Futsal pela brilhante campanha no campeonato do interior. Ele que é o presidente da federação, é isso, Rafa? Isso, Silvério. Ele esteve lá acompanhando as finais do Campeonato Mineiro. É um cara especial que eu particularmente conheci há 2 anos, na primeira reunião que eu tive na federação. Parabéns, José Raimundo, pelo campeonato, e se Deus quiser a gente vai se encontrar aí no estadual. Bacana demais, né? Bom reconhecimento, né, Valdinei? Também é uma pessoa fantástica. Esse reconhecimento o é bacana. Precisa de pessoas assim. E como eu disse, o Nacional está sendo reconhecido, né, aqui no estado de Minas, e depois a gente espera até nacionalmente, né, esse nome, mas é muito legal ter esse reconhecimento do trabalho. A gente sabe que o apoio, às vezes, ele é raro, né? Às vezes ele não é do jeito que a gente imaginava que poderia ser, mas isso também, de alguma forma, isso recompensa, né, de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu aproveito já para o gancho, Valdinei, para que você tenha a oportunidade de falar os apoiadores do NAC Futsal, quem que realmente está fazendo acontecer e fez acontecer aí essa viagem para Uberlândia. Silvério, eu não quero misturar esporte com política, tá? Longe de mim. Mas uma das coisas que que me surpreendeu positivamente foi que nós ficamos 2 semanas sem treinar, porque nós não sabíamos se nós íamos conseguir viajar para essa final. Então eu não pude trazer os atletas de Cabo Frio, nem o Flávio Rebel. Eles esperaram ficamos 2 semanas sem treinar, né? E depois disso a gente teve dificuldade do transporte, mas quando eu cheguei no prefeito grego, ele se sensibilizou com a nossa situação. E assim, eu fiquei muito satisfeito com o atendimento dele, nos recebeu, deu toda a atenção e resolveu o nosso problema, que foi, né, o transporte. É um dinheiro público que está sendo bem, que foi bem empregado, porque o esporte profissional e a forma que nós estamos fazendo é tentando trazer essa fomentação do esporte para que isso tenha retorno também no social, porque Muriaé está sendo falado aí no Brasil afora pela violência. Nós tivemos fatos tristes há pouco tempo aí de jovens, adolescentes matando pessoas, né, que a gente chorou, né, e isso foi noticiado. Hoje, Muriaé está sendo noticiado porque foi campeão no esporte, né, foi vice-campeão num campeonato dificílimo, e Muriaé está sendo bem falado. Toda hora os narradores lá, né, falavam, Nacional de Muriaé, ou seja, a cidade de Muriaé está sendo bem falada, ou seja. Então eu queria agradecer ao nosso prefeito, agradecer o Carlos Delfim, como presidente da Câmara, que também nos levou até o prefeito, nos ajudou.
o vereador também, Davi Lacerda, que nos apoiou financeiramente, que apoia o esporte assim, direto. É um cara que ama o esporte, que está sempre nos apoiando. Ou seja, se não fosse essas pessoas, mais os nossos patrocinadores, né? O Alexandre, lá do Rio de Janeiro, pra você ter ideia, ele tem uma rede farmacêutica do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele nos apoiou financeiramente para que nós pudéssemos viajar, porque sensibilizou com o projeto. Faminas, o restaurante Serra do Sol, que é parceiro de vocês aqui, através do Zé Alberto. Que pessoa. Gente, existem pessoas aqui no Muriaé que as pessoas precisam de conhecer essas pessoas. São pessoas que amam o esporte, que fazem o esporte acontecer. Então, quero agradecer a eles, quero agradecer a todos que nos ajudaram, o Tão Pé no Chão, sabe, que foi parceirão nosso também. Enfim, todos aí, a academia, que a gente não pode esquecer lá do pessoal do Colina, a gente não pode jamais esquecer os profissionais do Colina que estão envolvidos. Não posso esquecer de ninguém, estou esquecendo. O pessoal do Lazer Ativo, enfim, todo o pessoal, o Expresso Divinense, o Eduardo do Maionese da Casa. O Eduardo, ele é um parceiro, cara, nosso. Ele é amigo nosso. Além dele ser amigo da base do futsal, do Nacional, da base do Nacional, ele também é nosso amigo. Ou seja, então devemos a esse pessoal, todos a eles, o nosso apoio, porque o Eduardo da Faminas, né, que é o gestor lá da Famina, o Eduardo Goulart, que pessoa, cara, que é centrada, que olha o esporte com bons olhos, né? Ou seja, então agradecer a todos. Se eu estou esquecendo de alguém aí, depois eu me retrato na live, né, Rafael? A gente se retrata, mas enfim. Quero agradecer a todos e agradecer aos atletas que foram leões, né, o símbolo do Nacional, né? Ou seja, muito obrigado a todos e assim, os familiares. Pessoal, vocês são fantásticos, né? Eu fico até emocionado de falar, porque a gente sabe que a gente passa e a gente chegar num campeonato e, né, passar. O Fábio tá me ligando aqui, deve estar querendo falar alguma coisa pra você. Enjoado demais. Deve estar mandando algum recado aqui no WhatsApp. Agora tem uma coisa que aconteceu aqui, que a minha sobrinha, cara, me mandou uma mensagem chorando aqui. Ela pediu, eu sei que você vai acabar o programa agora, mas eu tenho que falar. O Fábio Braga, cara, não posso esquecer do Fábio Braga não, tá, cara? Fábio Braga, ele é o nosso padrinho, vamos dizer assim, né? A gente não pode esquecer dele, ele é nosso padrinho, cara, ele é nosso padrinho. Por incrível que pareça, ele é gente fina. É gente fina. E assim, a minha sobrinha chorando agora que ela me viu na televisão, e ela começou a chorar lá querendo o meu colo, querendo ficar pro meu colo. Então, Giovana, Titi ama, tá? Titi vai te dar um abraço daqui a pouco, tá, filha? Muito obrigado por todos os meus familiares que estão ouvindo aí, e assim, muito obrigado ao Silvério, ao pessoal da bancada, vocês fazem parte disso, né, cara? Porque se não fosse vocês abrirem esses espaços para nós aqui, seria muito pior a situação, né? Então vocês, né, certamente têm parte dessa história que nós estamos escrevendo, que não é fácil, cara. A gente sabe o valor disso. Nós não fomos campeões, mas a gente sabe o valor que foi isso aí. Não, com certeza, vale como título. Sinceramente, isso aí não é piegas, não é clichê, vale como título, porque a gente sabe de todo o enfrentamento que vocês estão tendo ainda, né? É uma coisa que ainda não acabou, ainda vai acontecer, sim, porque tem essa fase estadual, mas que o sucesso é garantido, independente do resultado. Sim. Independente dos resultados, se vocês viessem lá de Uberlândia com a 4ª colocação, não teria problema no sentido de, claro, com a decepção talvez de resultado, mas o nome do Nacional com certeza teria sido honrado, porque vocês honraram a vaga que vocês conquistaram. Isso é muito importante também, Martins. Já que a sobrinha, né? Sobrinha. O meu neto fez o contrário. Meu neto me viu na televisão, eu ia lá atrás para procurar. Ele falava assim, não, mas seu avô vai chegar agora mesmo. Falei, então eu vou ver onde ele está. Antigamente ainda dá aquela televisão de tubo, mas hoje essas televisões fininhas, né? A minha televisão lá a nossa televisão da sala, dá para olhar atrás dela, porque ela tem indo no hack. Então ele foi lá atrás, o ano passado, acho que ele estava com 1 ano para 2 anos, ele foi lá. Bonitinho demais, tá certo. Você vê a inocência, né? Bacana. Deixa eu mandar um abraço aí pro Isaías Silva, né? Ele que tá pedindo aí para falar da semifinal, os semifinalistas do campeonato lá de Limeira, que são União, o São Pedro, o São Domingos e o Ancorado. Então são os 4 semifinalistas
então, do campeonato lá de Rosário da Limeira. Um abraço aí pro Isaías Silva. O Fábio tá aqui mandando mensagem. O Fábio não cansa, né? É o cara. O Fábio tinha que aparecer aqui, rapaz. Nos abandonou, mas. Pois é, eu nunca venho aqui quando ele tá aqui, né? É, ainda bem, você não perde nada. Um abraço pra todos aí. Mandar um abraço pra Cristiane, tá aqui, a esposa do Fábio Braga. Ela tá lá com a Carol também agora no hospital. É parceirona, tá? Amiga mesmo. A gente vê nas horas que a gente precisa, como que a gente pode contar. Então, muito obrigado a todos. A gente vai para o nosso sorteio, queria agradecer, o Valdinei já fez as suas palavras, né, despedir, agradecer mais uma vez a você, Valdinei, ao Rafael, porque é muito legal, assim, é muito bacana poder dar esse reconhecimento a vocês também. Como eu disse, vou repetir aqui mais uma vez, vocês são heróis pelo que vocês fazem, e sempre que precisarem, obrigado por aceitar o nosso convite, e sempre que precisarem, podem mandar mensagem que a gente está sempre aberto, as portas do Esporte Atividade estão sempre abertas para vocês. Obrigado, Rafael, obrigado, Valdinei, pela participação mais uma vez aqui. Silvério, a gente tem sempre que agradecer você, cara, vocês da Rede Atividade, pelo espaço, e com certeza, sempre que a gente tiver um tempinho, a gente vai dar uma corrida aqui para falar um pouco do nosso futsal. E agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, nossos patrocinadores, nossos familiares que dão força pra gente continuar nessa luta aí. Tá certo, Valdinei. Obrigado aí mais uma vez. Né? Eu que te agradeço a todos aí, enfim, já falei aqui, então, muito obrigado por tudo. Tá certo. Só para encerrar, para não dever informação, Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, Inter de Minas 0, Democrata de 7 Lagoas 1, Ipatinga 5, Atlético B 1, Ponte Nova 2, União Luziense 3, Bet 0, Poços de Caldas 2. A classificação do campeonato, após faltando apenas 3 rodadas, alguns times fazem 3 jogos ainda, alguns 2. Tem o Ipatinga com a mão numa das vagas com 32 pontos, um jogo a mais que o Coimbra, que tem 29. Na sequência, Democrata 27, Poços de Caldas 24, Atlético B 21, União Luziense 19, Ponte Nova 11, Inter de Minas e Bet com apenas 1 ponto, não tem chance. Ipatinga está perto, mas não está matematicamente classificado. Nessa quarta-feira, por exemplo, né, jogo tem nesse meio de semana tem jogos, e o Ipatinga vai jogar talvez a sua classificação, a sua vaga garantida contra o Poços de Caldas lá no Ronaldão. Então, se o Poços de Caldas ganhar, complica um pouco, ou pelo menos não deixa o Ipatinga já garantir com antecedência a vaga e ainda se recoloca nessa disputa. Na quarta-feira tem ainda União Luziense contra Inter de Minas, confronto dos eliminados, Atlético B e Ponte Nova. O Atlético B tem uma chance muito pequena de conseguir classificação, mas é muito complicado. E Coimbra contra o Betis, o Coimbra que aí também está nessa briga pela classificação. Então Ipatinga, Coimbra, Democrata e Poços de Caldas. O Atlético B com muita dificuldade, são os times aí ainda disputando 2 vagas para o módulo 2 do ano que vem, que a gente sempre lembra, módulo 2, que tem o Nacional garantido em 2018. Vamos ao nosso sorteio de hoje, né? Não vou esquecer dele. Opa, mandar um abraço aqui para Janildo e o seu Josué. O Serginho, obrigado, tá? Porque eu não podia, porque foi o último recado que o Binha trouxe, eu não posso esquecer deles, que durante toda semana, toda segunda-feira eles ligam pra gente, participam conosco, são pais do Ronaldão, eles estão lá no bairro Marambaia, e o seu Josué já esteve aqui participando conosco do programa, uma simpatia. A dona Janilda eu não conheço pessoalmente, mas já conversei por telefone, e são pessoas que sempre passaram muita força pra mim e pra Carol, né? A Carol atendia as ligações, olha, que tudo dê certo, e graças a Deus tudo certo. Então muito obrigado pra vocês, pro seu Josué e pra dona Janilda, por esse apoio pra gente, e continue com a gente sempre, né? Porque estão devendo novas visitas pra gente, tá? Sempre que der, pode aparecer aqui com a gente. Vamos ao sorteio, né? Um número de 1 a 130, iniciando com um par de ingressos para o Cine Veredas. Então, Zacarias Fernandes, 1 a 130, quem vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas? Quem ganhar o ingresso vai pegar até a quarta-feira, que é a validade dos ingressos, lá na Veredas Kids, no centro da cidade. Então, quem ganhar, vou mandar o nome para Veredas Kids, e a partir dessa terça-feira, entre terça e quarta, pega o nome e vai curtir então a programação do Cine Veredas. Lembrando que no Cine Veredas, nesse mês de outubro inteiro, quem é professor não paga. Comprovando aí com o Olerite, né, um contra-cheque que faz, tem atividade docente, tem entrada gratuita durante todo o mês de outubro, lá no Cine Veredas, Zacarias Fernandes, 1 a 130. Mandar um abraço aqui pro Carlinhos da loja Indomada, que está sempre nos acompanhando. Um abraço aí para você. Pro pessoal Deixa eu corrigir aqui, Zac, desculpa te cortar. Não, tranquilo. 130 porque eu estava esquecendo o pessoal do WhatsApp. Então, de 1 a 160. Melhorou aí, Zac? Legal.
pessoal da Casa do Pedreiro também, que provavelmente vai estar conosco no brinde na próxima semana, né, com a sua autorização, é claro. Com certeza. E também para o senhor Orlando, lá no bairro São Cristóvão, um senhor muito humilde que trabalha com reciclagem, né, e está lá nos acompanhando toda semana. E o número pode ser o... 160, tá? 33. Número 33, Idade de Cristo, né? Vamos então pro número 33. Quem vai levar o par de ingressos do Cine Veredas é a Isabela Silva Silveira, do bairro da Barra. Isabela Silva Silveira, do bairro da Barra. Portanto, vai levar um par de ingressos do Cine Veredas. Como eu disse, pode passar lá na Veredas Kids entre terça e quarta-feira. Pedir ajuda agora do Luiz Martins, quem vai levar aí um almoço marmitex da Cozinha do Nery. A Cozinha do Nery que atende, né, com o almoço. E também, alguns dias, tem também lá à noite. Tem batata recheada, tem quibe assado, tem mexidinho, tem ali o churrasco, né, que é o arrumadinho. Então, enfim, o telefone para você pedir aí fazer o seu pedido na Cozinha do Nery é o 98809-3242. Deixa eu repetir aqui, 98809-3242, a Cozinha do Nery, almoço delicioso. Eu sempre falo, né, quando a Carol não tá afim de fazer almoço, eu peço lá no Nery, super indico a Cozinha do Nery. E quem vai levar, Martins, um número de 1 a 160, um almoço marmitex? 5. Número 5, ligou primeiro, né? Um dos primeiros a ligar é o João Pedro Sobrinho, do bairro Safira. João Pedro Sobrinho, do bairro Safira. Portanto, vai levar uma marmitex de almoço da Cozinha do Nery. João Pedro pode passar na rede de atividade a partir dessa terça-feira pela manhã para pegar o seu voucher. Ele vai ter esse telefone que eu falei agora há pouco, né? O 98809-3242, para pegar então o seu voucher e ligar para o Nery entregar o seu almoço. João Pedro Sobrinho, do bairro Safira. Pedir ajuda também agora do Rafael. Rafael, número de 1 a 160, quem vai levar também o oferecimento da Cozinha do Nery, uma batata recheada. Vamos, o último aí, 160. Opa, número 160, e veio do WhatsApp, foi a Marlene Gonçalves. Marlene Gonçalves vai levar então a batata recheada também, como eu falei, né? Botafoguense. Botafoguense? Então foi bem dado o prêmio, vai. Hoje estamos em maioria, tá? Temos aqui 3 botafoguenses, 4 contando com o Serginho, com um São Paulino e um flamenguista. Tem que registrar que isso é raro, tá? Tem até que tirar foto depois. Então, a Marlene Gonçalves lá vai ganhar então a batata recheada da Cozinha do Nery, também passar na rede de atividade a partir dessa terça-feira pela manhã, para pegar o voucher. E tem o Binha, tava esquecendo do Binha, que é flamenguista. Então, ganhamos de 4-2, é goleada, tá? Não tem jeito não. Voltando então, o Zacarias Fernandes, não, vamos pro Valdinei. Valdinei Lacerda, um rodízio de comida de boteco, né? Parceiro do Nacional Futsal, parceiro aqui também do Esporte Atividade, do restaurante Sesc Serra do Sol, que fica ali em frente ao estádio do Nacional Atlético Clube, né? Do Soares de Azevedo. Então, mandar aqui de novo, né, um abraço pro Zé Alberto, oferecendo pra gente um rodízio de comida de boteco toda sexta-feira, lá no Sesc Serra do Sol, 1 a 160, Valdinei. Eu vou premiar o número 12, que foi o número de gols do Rodriguinho nessa fase. Beleza. Claudiana. Artilharia. Show de bola. Então, a Claudiana Aparecida de Souza Santos, do bairro Gaspar. Claudiana Aparecida de Souza Santos, do bairro Gaspar, vai levar então um rodízio de comida de boteco, também passar na rede de atividade a partir desta terça-feira pela manhã, pegar o seu voucher e na sexta-feira, né, você saborear então o rodízio de comida de boteco no restaurante Sesc Serra do Sol, que oferece também, Zacarias Fernandes, uma picanha na pedra, um número de 1 a 160. Quem vai levar então uma picanha na pedra do Sesc Serra do Sol? Vai para quem tem o número 100. Número 100, opa, número 100, vamos caçar o número 100 aqui. O número 100 é a Joyce Andrade, do bairro Padre Tiago. Joyce Andrade, do bairro Padre Tiago, é bem pertinho ali, né, o Padre Tiago. Vai um pouquinho pra frente, atravessa a pista. Só atravessar, cuidado no asfalto, hein? Cuidado no asfalto, não atravessa de qualquer jeito não. Joyce Andrade, portanto, do bairro Padre Tiago, vai levar então uma picanha na pedra, oferecimento do restaurante Sesc Serra do Sol. E para encerrar, um carimbo do Rei dos Carimbos, tá? Mandar um abraço aí pro Thiago Coelho, Rei dos Carimbos, que fica ali no Mar Center Shopping. Luiz Martins, 1 a 160, quem vai levar um carimbo? Número da camisa do artilheiro. 10. Número 10, opa, beleza. Número 10 é o Duílio Araújo Alves, do bairro Santa Terezinha. Duílio Araújo Alves, do bairro Santa Terezinha, portanto, vai levar o carimbo do Rei dos Carimbos, também pegar o voucher na rede de atividade a partir dessa terça-feira pela manhã, e depois vai estar lá também o endereço lá do Rei dos Carimbos. Um super abraço mais uma vez para o Thiago Coelho. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência de todos, quem permaneceu conosco até agora, agradecendo aos nossos comentaristas, agradecendo também aos nossos convidados, e marcamos um novo encontro para a próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!